Glória a Deus. Recapitulando, semana passada nós falamos sobre Elias, lembram? Sobre a questão de vencer o esgotamento. E falamos que Elias viveu tantas experiências profundas em Deus, mas chega um momento que ele está com medo e ele passa por um deserto e vai parar numa caverna. E ele nos ensina que assim como um grande homem de Deus, ele teve um momento de fraqueza, um momento de pensar em desistir, um momento de perder a vida. Ele nos ensina que nós somos humanos e muitas vezes nós também temos fragilidades e temos momentos difíceis da nossa vida. E na vida de Elias nós vemos que não é diferente. Na vida de Elias nós vemos que há um momento que até então não existia essa palavra, né, naquele tempo, mas um momento para baixo, um momento depressivo da vida de Elias, onde ele esquece tudo que ele viveu e ele está com medo. Ele está se desmerecendo, ele está tirando o próprio merecimento, ele está tirando tudo aquilo que Deus fez, está se culpando, está pedindo para Deus tirar a própria vida dele e tantas outras coisas. E através da vida de Elias, como nós falamos semana passada, ele nos ensina muitas coisas. A não desistir. Quando nós estamos cansados, nós precisamos descansar. Mas quando nós estamos esgotados, nós precisamos de renovo de Deus. E isso fala muito sobre a importância de cuidar do corpo, da alma e do espírito. Por muito tempo a igreja ela sempre ensinou, e é claro, é bíblico, sobre cuidar do espírito. E é importante sim, ser alguém muito espiritual. Oração, leitura da palavra, vida de Deus. Mas a grande questão é que quando não há um equilíbrio na nossa vida, nós vivemos de uma maneira bagunçada. Quantos homens de Deus eu já vi, cheio de fé, cheio de vida de Deus, cheio de experiência com Deus, muitas vezes parar, por quê? Porque não estava bem emocionalmente, ou porque ficou fragilizado na saúde. Então nós queremos falar sobre esses pontos que são importantes para a igreja. Como eu disse semana passada, quebrar tabus, quebrar paradigmas, que muitas vezes há um preconceito de achar que é falta de Deus, é frescura. Não, como Elias passou um momento difícil, pensando em desistir de tudo, muitas vezes nós passamos também. E é interessante vendo a vida de Elias, que há um momento que ele fala que ele quer perder a vida, que ele quer perder a própria vida. Sim ou não? Quantos lembram dessa passagem, desse momento? E é interessante que se Elias de fato quisesse perder a vida, ele ficaria onde ele estava, porque Jezabel queria matar ele, era só ele ficar parado. Mas o que Elias nos ensina? Que muitas vezes nós passamos pela mesma situação. Perder a vida ou querer acabar com a vida, muitas vezes não é isso que você quer, porque em sã consciência ninguém quer acabar com a própria vida, porque a vida tem valor. Mas na verdade muitas vezes a gente não sabe comunicar, e o que nós queremos fazer de verdade é acabar com a dor que nós estamos sentindo. Porque em sã consciência ninguém tira a própria vida. E nessa noite eu quero compartilhar com os irmãos sobre o tema da palavra é você tem valor. Quantos lembram daquela música? Você tem valor e o Espírito de Deus, o Espírito Santo, né? Em você. Lembram disso? É mais ou menos isso. Como começa, Michael? Canta aí. Quero que valorize. Canta aí, gente. Puxa aí, Michael. Amém. Então, irmãos, diante disso não é só uma canção. Você entrou aqui nessa noite, não é para ser só apenas elogiado, não é isso, não é sobre nós, é sobre Cristo. Mas você precisa entender o quanto que você tem valor. A Bíblia diz, lá em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20, que nós somos comprados por um alto preço. Diz assim, foram comprados por um preço. A versão NVI anterior diz um alto preço, a versão NVT também. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. E esse texto está falando sobre o contexto de cuidar do corpo, da alma e do espírito, sim, falando que nós somos templo do Espírito Santo, sobre tudo é lícito, mas nem tudo nos convém. E é interessante que aqui diz que nós fomos comprados por um alto preço. E esse preço lá em 1 Pedro, ele explica que esse preço não são coisas corruptíveis, não é o dinheiro ou a moeda desse tempo, mas é o próprio sangue de Jesus, o que tem mais valor, amém? Diz lá 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 e 19. Pois sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram comprados, né? Foram redimidos, foram perdoados da sua maneira vã, vazia de viver, transmitida por seus antepassados, por aquilo que você veio, pela sua história. Mas sim, você foi comprado pelo sangue precioso de Cristo, de Jesus, como de um cordeiro sem defeito, sem mácula, sem mancha. É isso que Pedro está nos dizendo aqui, que nós somos comprados por um alto preço, nós somos comprados pelo sangue de Jesus, ou seja, isso nos ensina algo, irmãos. O sangue de Jesus não tem preço, ele tem valor. Há uma grande diferença entre você colocar um preço e colocar um valor, porque tudo aquilo que tem preço é negociável, tudo aquilo que tem preço você pode desfazer.
Agora, quando tem valor, não tem dinheiro que pague. E quando a Bíblia diz que nós somos comprados pelo sangue precioso de Jesus, não está falando a respeito de preço, mas está falando de valor. O que Jesus fez por nós, ninguém faz. E isso nos ensina o quanto nós somos preciosos. Mas sabe o que acontece? Quando nós estamos em crise, assim como Elias estava, há momentos na nossa vida que nós começamos a ficar perdidos, ao ponto de começar a fazer comparações. Comparações é um sentimento de esgotamento. Comparação é um sentimento de esgotamento, porque quando você começa a fazer comparação é que você não está satisfeito. Quando você começa a fazer comparação é porque tudo você tem um porém, você tem uma justificativa. E diante disso, quando nós estamos esgotados, irmãos, além de comparação, muitas vezes há um sentimento de rejeição. Ah, porque ninguém gosta de mim. Ah, porque só elogiam os outros, ninguém me elogia. Ah, porque quando sou eu que prego, ninguém fala nada. Ah, quando sou eu que toco, ninguém fala nada. Ou também uma necessidade de aprovação. Tudo isso, irmãos, muitas vezes vai nos consumindo. E eu falo isso, irmãos, porque nós estamos vivendo uma geração que tudo tem que ser perfeito. Estamos vivendo uma geração que tem sido colocado como se tudo tem que ser lindo, maravilhoso. Mas a vida não é assim. Assim como Elias teve momentos de experiências grandes com Deus, há momentos que ele está em crise. E a nossa vida também é assim. Há ciclos na nossa vida, momentos que vamos viver grandes coisas, mas há momentos também que nós estamos parados, pensando em desistir. E é por isso que nós aprendemos que nós não somos importantes pelo que fazemos, mas sim pelo que somos. Porque não é baseado no que eu faço que eu tenho valor, mas é baseado em quem eu sou filho amado de Deus. E é isso que tem que trazer algo, um propósito na nossa vida, meus irmãos. Porque se a nossa vida estiver baseada naquilo que eu posso entregar, aquilo que eu posso dar de resultado, eu me torno refém disso. Porque o dia que eu não estiver bem, e o dia que eu não entregar o meu melhor resultado, já não serve mais. Ou seja, nós nos tornamos reféns de nós mesmos. Muitas vezes de uma rede social, irmão, se você não está bem, primeira coisa que você tem que tirar a rede social. Porque a rede social muitas vezes tem te consumido ao ponto de você fazer comparação, ao ponto de você se desgastar, porque você só vê coisa linda na rede social. Você só vê viagem, você só vê gente sorrindo. E muitas vezes você olha para a sua vida e fala, meu, que mundo que eu estou vivendo. Nada disso é a realidade da minha vida. Muitas vezes dos outros também não. Mas o problema é que você, muitas vezes está se consumindo com coisas que muitas vezes não é verdade. Então a Bíblia, ela nos ensina, ela nos dá muitas bases sobre a importância de cuidar do corpo, da alma e do espírito. Isso é importante, irmãos, porque, como eu disse, eu já vi muita gente espiritual desistir porque se frustrou diante de um fracasso, diante de uma chateação. Por quê? Porque era um homem muito espiritual, era uma mulher muito espiritual, mas diante de um sentimento, diante da alma, não estava resolvido. E diante daquilo, travou a vida. Olha o que a Bíblia diz, lá em Salmos, capítulo 94, versículo 19. Depois você lê Salmos 94 inteiro, para você entender o contexto. Mas diante desse texto, num momento de angústia, o salmista chega no versículo 19, ele diz assim: quando as minhas inquietações, algumas versões diz ansiedades, aumentavam, me dominavam, ou dominavam o meu íntimo, o seu consolo trouxe alívio à minha alma. Olha o que diz o versículo 22. Mas o Senhor é a minha torre segura, o meu Deus é a rocha que encontro refúgio. Ou seja, o que esse texto está nos dizendo, irmãos? Num tempo de angústia, num tempo de preocupações, num momentos de sem respostas, eu encontro a minha resposta onde? Em Jesus. É por isso, Davi diz em Salmo 121, elevo meus olhos para o monte, e de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Por quê? Para onde nós estamos olhando, meus irmãos? Para onde nós estamos olhando? Porque quanto mais nós olhamos para o lugar errado, mais nós nos consumimos. Aqui, diante de um tempo de angústia, diante de um tempo difícil, o que o salmista diz? Eu olho para o Senhor. Porque onde tinha uma grande ansiedade, onde estava dominando o meu ser, então eu olhei para o Senhor, eu olhei para o lugar certo e eu achei consolo, achei refúgio. Onde nós estamos procurando refúgio, irmãos? Nós precisamos entender que nos melhores momentos da nossa vida, ou nos piores momentos da nossa vida, nós precisamos olhar para o lugar certo, que é Jesus. Mas por que muitas vezes nós estamos vivendo uma vida cheia de angústia? Porque nós alimentamos isso. Sim ou não? Quer um exemplo? Você termina um relacionamento, aí você coloca um sertanejo. Meu, você sai pior do que você estava.
porque aquele negócio lá é depressão pura. Quantas vezes nós estamos buscando o alimento errado e por isso nós pioramos? Irmãos, onde nós estamos procurando nosso alimento? O problema é que muitas vezes quando nós estamos em crise, nós gostamos de alimentar a crise. Mas a grande questão é onde nós estamos buscando respostas. Existe um estudo de uma universidade da Pensilvânia que diz que 91% das preocupações elas nem vão acontecer. Muitas vezes a gente deixa de dormir, a gente deixa de desfrutar de um tempo, deixa de passar um tempo com a família porque a gente está preocupado com algo que está nos consumindo, mas muitas vezes aquilo nem vai acontecer. E de fato, se acontecer, a sua preocupação vai resolver o problema? Um exemplo, você tem uma conta para pagar amanhã, se você ficar preocupado agora, a conta vai ser paga? Não vai mudar nada. Então muitas vezes nós estamos deixando de desfrutar aquilo que Deus tem nos dado, pensando em coisas que nem aconteceram. E na verdade, irmãos, a ansiedade e a depressão, elas são 2 pontos de nós olharmos para o lugar errado. Eu não estou dizendo que é frescura, mas o que eu estou dizendo é que muitas vezes isso está nos consumindo e vai nos cegando. Porque, irmãos, o que é a depressão? Nada mais do que você olhar para trás. Você não superar algo, você não conseguir avançar em uma área e você fica paralisado olhando para trás. Não está resolvido. E o que é ansiedade? É você não parar de olhar para frente. Agora a grande questão é, eu olhando para trás e olhando para frente, eu vou resolver o problema? Qual que é a grande questão? Aprender a olhar para Jesus. Porque Jesus é a nossa resposta, Jesus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, nosso auxílio presente no tempo da adversidade. Para onde nós estamos olhando, irmãos? Muitas coisas nem vão chegar a acontecer, mas nós estamos desesperados. Ou de fato até pode acontecer. Mas a grande pergunta é, o que vai ajudar eu ficar desesperado? O que vai ajudar eu deixar de dormir? Irmãos, você deixar de dormir por um problema, amanhã o problema vai estar resolvido? Você vai ter que acordar e resolver do mesmo jeito. Então é melhor dormir e estar mais descansado para amanhã resolver o problema do que já nem dormir e já estar cansado para o problema. Eu sei, irmãos, que naturalmente é muito fácil falar isso. Mas o que eu estou querendo dizer, aprenda a colocar tudo diante do Senhor, diante de Cristo. Olha o que diz Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Filipenses é um livro conhecido como o livro da alegria. Um livro que não é circunstancial, porque Paulo está preso. E ele é alguém que não está reclamando. É um livro onde ele aprende e ele sempre declara que eu tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses é um livro que ele está contente, está satisfeito com o que Deus tem feito, ele não está reclamando. Porque a comparação é um sentimento de insatisfação. E olha o que Paulo diz, e Paulo está preso. Paulo está vivendo um tempo de injustiça. Ele diz assim, não andem ansiosos por coisa alguma. Ou seja, nada pode fazer você andar ansioso. Mas como que eu vou vencer essa ansiedade para não andar ansioso? Ele diz, mas em tudo por meio da oração e da súplica e com ação de graças apresentem os seus pedidos a Deus. E o versículo seguinte diz o quê? Então, a paz de Deus que vai além, que excede todo entendimento, guardará o coração, que fala das emoções, a nossa alma, né? E o pensamento, que fala da nossa mente, que também é a alma, de vocês em Cristo Jesus. Olha que interessante, irmãos. Esse texto está dizendo assim, não ande ansioso por coisa alguma. Mas como que eu vou vencer a ansiedade? É ouvindo aquilo que me dá depressão? É ficar alimentando a minha tristeza? Não. Como que eu vou vencer essa ansiedade para não andar ansioso? É com oração e súplica. E mais, também... o quê? Com ação de graça. Irmãos, o que é ação de graça? É gratidão. Olha para o seu irmão e diga, gratidão. Você quer um exemplo? Diante das dificuldades, você reclama ou você agradece? Responde aí para o seu irmão. Seja sincero. Você está passando um tempo difícil, você dá um glória a Deus, aleluia, obrigado Jesus por essa oportunidade de passar esse tempo sofrido, ou você reclama? Agora vamos lá, por que Jesus venceu as crises? Porque Jesus aprendeu a agradecer no tempo das dificuldades. Lembra quando Lázaro morre? O que Jesus faz? Deu graça e Lázaro, vem para fora. Diante da falta de alimento no monte, onde tinha uma multidão, pegou os pãezinhos e os peixes, deu graça, partiu e multiplicou. Ou seja, irmãos, como que Jesus vence a dificuldade? Agradecendo. Ou seja, a Bíblia está dizendo assim, não ande ansioso por coisa alguma. Mas como que eu vou vencer essa ansiedade? Primeiramente, com oração e súplica.
Porque oração é dependência de Deus. Oração é entender que sem Deus eu não consigo nada. E ações de graça é: obrigado, Jesus, eu não entendo o que eu estou passando, mas eu sei que o Senhor está cuidando de tudo. E a Bíblia diz que quando eu agradeço, a Bíblia diz que quando eu oro, então a paz de Deus, que vai além de todo entendimento, ela vai guardar o meu coração e a minha mente em Cristo Jesus. Irmãos, a paz que excede todo entendimento, está dizendo assim, é aquela paz que não tem explicação. Aquela paz que vai além da lógica. Aquela paz que parece que tudo é um impossível, mas você está tranquilo. E as pessoas olham para você e falam: ele é doido. Porque o que ele está passando era para ele estar gritando, pulando, mas ele está descansando. Essa é a paz que Paulo está dizendo aqui. Quando você descansa em Deus, quando você ora em Deus, quando você busca e agradece a Deus, essa é a paz que toma o seu coração, ao ponto de ele guardar, a paz que vai além de todo entendimento e guardar o seu coração e a sua mente. A Bíblia diz que nós somos corpo, alma e espírito. E a nossa alma é a nossa mente, a nossa vontade e a nossa emoção, que é o nosso coração. E a Bíblia está dizendo que quando eu guardo meu coração em Cristo, quando eu não ando ansioso, quando eu agradeço, então vem a paz que vai além de todo entendimento. E Ele guarda o meu coração. E Ele guarda a minha mente. O que é guardar o meu coração e a minha mente? É guardar a minha emoção e guardar a minha razão. Porque duas coisas que muitas vezes fazem a gente se perder, irmãos. É a nossa razão, teimosia, e a nossa emoção, tomar decisão precipitada. E Paulo está dizendo que quando a gente aprende a descansar em Deus, o nosso coração é guardado, a nossa emoção é guardada, o nosso entendimento é guardado. Entende, irmãos? Eu não estou dizendo que você não vai passar problema, mas o que eu estou te dizendo é que mesmo diante do problema, você precisa aprender a confiar em Deus e ver Deus agindo. Eu não estou dizendo que você não vai ter dificuldade, e eu não estou dizendo para você ser só espiritual, não, nós somos corpo, alma e espírito. Se precisa de médico, vai no médico. Eu creio sim que Deus é um Deus pleno, e Deus usa tudo por completo. Quer ver? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Leia comigo. A Bíblia diz assim, que o próprio Deus da paz, lembra? Da paz que excede todo entendimento, esse é o nosso Deus, o santifique por completo, ou na plenitude. O que é plenitude? É aquilo que é completo. Irmãos, aqui a gente já tem que quebrar um tabu e um paradigma. Para de usar frases da internet pronta e acreditar em coisas que não é verdade. Porque tem um monte de crente que posta assim: sorte no jogo, azar no amor, ou o contrário. Irmãos, isso é coisa do diabo, colocar na sua mente que ou é um ou outro, ou você vai vencer em uma área e a outra você vai ser derrotado, ou você vai ser um cara bem no ministério, mas a sua família vai ser um fracasso, ou você vai ter uma família boa, mas vai viver dificuldade, necessidade, ou você vai ter um bom emprego e a família vai ser um fracasso. Isso é coisa que o diabo coloca na sua mente, achar que você tem que fazer uma escolha. Porque diante de Deus, Deus é a plenitude, e tudo que Deus faz, Ele faz por completo. Então Deus tem o melhor emprego, melhor família, melhor tudo para você. Para de acreditar em mentiras que, ou isso ou aquilo, porque não dá para ter tudo. Diante de Deus, tudo que é de Deus é completo. É por isso a Bíblia diz, o Deus da paz o santifique completamente. E como que é santificar completamente? Todo espírito, espírito letra minúscula. Por que espírito letra minúscula? Porque é o espírito do homem, não é o espírito de Deus aqui. Em espírito, alma e corpo de vocês sejam preservados e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. É interessante quando Paulo está dizendo aqui sobre santidade, ele não fala só sobre a vida espiritual. Quando Paulo está dizendo sobre santidade, ele está falando sobre corpo, alma e espírito. Muitas vezes a gente acha que santidade é só a vida no espírito. Mas não, eu também consigo ser alguém santificado cuidando do meu corpo, cuidando da minha mente, das minhas emoções, dos meus pensamentos. Paulo está dizendo que para que você viva completamente uma vida em santidade, que seja assim o seu corpo, alma e espírito, santificado, conservado, irrepreensível. Irmãos, o que isso está nos ensinando? Nós somos um ser trino, né? Triuno, corpo, alma e espírito. E aqui nos ensina algo importante, cuidar dos três. Como eu disse, por muito tempo, a igreja era alguém que só olhava para o Espírito, só importava o Espírito, só a vida espiritual, só a oração. Mas irmãos, quantas pessoas se perdem porque até tinha fé, mas não tinha maturidade. Até tinha fé, mas não tinha domínio próprio. Ou seja, a Bíblia nos ensina sobre cuidar do corpo, alma e espírito. Porque o que adianta, irmãos, eu ser alguém cheio do Espírito Santo, mas eu não ter uma mente sadia.
E eu estou aqui orando, cheio do Espírito Santo. Eu vejo 2 irmãos conversando lá e falo, estão falando de mim. E, sabe, aquele sentimento de aprovação, aquela necessidade de aprovação. Isso te consome, irmãos. Ou não adianta nada você ser um cara que faz todos os cursos de coach, todos os cursos aí de inteligência emocional, que são bons para a área. Mas você ser vazio no espírito. Porque aí você vai ter uma saúde emocional, mas você não vai ter vida com Deus. E da mesma forma não adianta eu ser o cara que vou na academia, sou forte, musculoso, mas eu não cuido da alma e do espírito. Ou seja, Paulo está nos ensinando a importância dos 3 na vida, irmãos. Porque, irmãos, também não adianta eu ser o cara mais crente, mas eu como errado todo dia, e daqui 1 mês eu dar um infarto, eu morro. E aí, a culpa é de Deus? Quantas vezes, irmãos, a gente fala, ora por mim, que a minha diabetes está 780. Irmão, não é oração. Para de comer doce. Irmãos, deixa eu falar algo. A academia ela é importante. E nós estamos falando sobre saúde emocional também. Eu lembro um dia que a Gisele estava cansada. E a gente estava indo para a academia. Já era tardezinha, já era quase noite. E eu lembro que ela estava meio desanimada, meio triste. Sabe aquele dia que você está meio cansado, sabe, desgastado. E eu lembro que a gente foi quase empurrando, assim, quase não chegava. Assim. E ela foi, a gente treinou. Quando ela saiu da academia, era outra pessoa. Por quê? Porque isso nos ajuda, gera hormônios, gera alegria, gera prazer. Então corpo, alma e espírito são importantes. Nós precisamos cuidar dos 3. Pare de negligenciar algum, irmãos. Nós estamos falando aqui sobre a questão de conscientização, de falar da importância da saúde. E a saúde no espírito é importante, porque sem vida com Deus, não adianta nada ganhar esse mundo todo e perder a eternidade. Mas também não adianta a gente não cuidar daquilo que Deus tem nos dado. A Bíblia diz que um senhor se ausentou e deixou talentos para cada servo. Mas um dia aquele senhor voltou e prestou conta. Irmãos, tem tantas coisas que Deus tem confiado nas nossas mãos. Um casamento, uma profissão, um ministério. E diante de Deus um dia nós vamos prestar conta de tudo isso. Por isso é importante nós cuidarmos de tudo, estar bem. Irmãos, pare com aquele negócio de você tem que estar bem sempre. Quando a gente fala de estar bem aqui, é de você cuidar de você. Mas, irmãos, para com aquele negócio que eu sou crente, eu sou líder, eu nunca posso ter fraqueza. Isso é uma outra mentira que foi colocada na igreja. Você é crente, agora você não tem mais problema. Você é crente, você é líder agora, você não tem mais pecado, você nunca mais comete erro. Isso é mentira. O próprio Jesus nos ensina sobre a questão de vulnerabilidade. Jesus, no momento que o amigo dele, Lázaro, morre, ele chora. Como homem ele era vulnerável. Eu como homem sou vulnerável. Você é vulnerável. Pare de querer tentar sempre ser forte. Jesus, naquele momento que está para ser crucificado, quando ele está no Getsemane, ele soa gota de sangue, porque ele estava angustiado. E às vezes você chega na igreja e fala, não, agora eu sou crente, eu sou forte. Aonde está escrito isso? Porque a Bíblia diz que é na nossa fraqueza que o poder de Deus ele se aperfeiçoa. Irmãos, pare com esse negócio que você tem que estar bem sempre. Porque existe uma mentira que você tem que estar bem, você tem que estar sorrindo sempre. Não, tem momentos que você não vai estar bem. É por isso que você precisa ser verdadeiro. E nós precisamos entender isso, porque quantas vezes nós estamos tentando ser o que nós não somos. Pare com aquele sentimento de que tem que sempre agradar todo mundo. Porque se eu falar não, a pessoa vai ficar chateada comigo. Que fique chateada, mas você precisa aprender também a cuidar de você. Não, é porque eu tenho que agradar todo mundo. O problema é esse, quando a gente está preocupado em agradar todo mundo, a gente agrada todo mundo, menos cuida da gente mesmo. Então entenda isso, aqui existem algumas lições que estão ensinando a gente a ser alguém saudável no corpo, na alma e no espírito. E voltando para Filipenses capítulo 4, coloque aí o versículo 6, continuando o texto. O 6 e o 7 nós vamos ler. Desculpa, na verdade o 8 e o 9. Continuando no 6 e o 7 fala sobre não estar ansioso, não andar ansioso por coisa alguma, mas guardar o nosso coração, mas através da oração, da súplica, através da gratidão, e a paz que excede todo entendimento vai guardar o nosso coração, a nossa mente. E continuando esse texto, olha que interessante que ele diz. Paulo diz assim: finalmente, irmãos, pensem em tudo que for verdadeiro, tudo que for digno de respeito, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, e tudo que houver alguma virtude ou algo de louvor.
ponham em prática tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. E o Deus da paz, mais uma vez, aqui a paz que sai de todo entendimento, falando sobre a paz de Deus, estará com vocês. Olha que interessante que Paulo está dizendo assim, ele começa uma lição dizendo, não fica ansioso, não fica preocupado por coisa alguma. Deus é maior que o seu problema. Mas ele diz assim, você quer resolver isso? Então, pensem em coisas boas. Então, traga à memória aquilo que é verdadeiro, aquilo que é nobre, aquilo que é correto, aquilo que é puro, aquilo que é amável. Pensem nessas coisas. E ele diz isso, pensem nessas coisas. O que é pensar, irmãos? É espírito? Pensar é corpo? Ou pensar é alma? A alma é mente, mente é alma. O que Paulo está dizendo? Como que eu vou vencer a minha crise, o meu sentimento de aprovação, a minha necessidade de aprovação, a minha comparação? É o quê? Pensando nas coisas do alto. Agora, por que muitas vezes a gente está sofrendo, irmãos? Porque a gente está mais preocupado com as pessoas do que aquilo que Deus está fazendo. A gente está mais preocupado com o que as pessoas pensam a nosso respeito do que o que Deus pensa a nosso respeito. Por isso Paulo está dizendo assim, você quer vencer isso? Pare de ficar preocupado com o que os outros estão dizendo e começa a pensar naquilo que é verdadeiro, naquilo que é nobre, naquilo que é correto, irmãos. Irmão, se você estiver preocupado em agradar a todo mundo, você não dorme mais. A grande questão é, aqui está falando sobre pensamento, onde está o nosso pensamento? O que nós estamos falando, o que nós estamos fazendo? Porque a grande questão é, quanto maior Deus for na nossa vida, mais resolvido a gente vai estar. Quanto mais o problema for maior na nossa vida, mais crise nós vamos ter. Porque a grande questão é, para onde nós estamos olhando? Porque Paulo diz assim, sabe como você vai vencer? Pensando nas coisas boas, pensando naquilo que é digno, pensando naquilo que é correto, pensando naquilo que é amável. É isso que Paulo está nos ensinando. Existe uma história que um menino chega para o pai e pergunta, pai, qual é o tamanho de Deus? Quem já ouviu essa história? A história diz assim, que o filho chegou um dia para o pai, só uns 4, 5 irmãos levantaram a mão, então eu vou contar. Um dia o menino chegou para o pai e falou, pai, qual é o tamanho de Deus? E uma pergunta tão complexa, né, tão difícil de explicar ou trazer um resultado, responder. O pai pensou e sem explicação, olhou um avião no alto e disse, está vendo aquele avião? E o filho olhou e trouxe uma reflexão e a conversa acabou por aí. E no outro dia, então, o pai pega o filho, leva no aeroporto e chega diante de um avião de perto e ele fala, está vendo esse avião, filho? E o filho ficou maravilhado, falou, nossa, como esse avião é grande. Ontem, quando eu olhei, parecia tão pequeno. E ele falou, lembra que você me perguntou o tamanho de Deus? Ele falou, sim, pai. Ele falou, então, tudo vai depender da distância que você está dele. Irmãos, para alguns Deus parece alguém pequeno, porque está tão longe, parece que não ouve mais a minha voz, está tão distante, faz tanto tempo que eu não tenho uma experiência. Mas quando nós estamos perto, Deus é tão grande, tão glorioso, não tem como mensurar. A grande questão é, qual é o tamanho de Deus para nós, irmãos? Porque enquanto o problema for maior que Deus na nossa vida, nós vamos viver potencializando as crises. Mas quando nós colocamos Deus acima de tudo, as coisas começam a mudar. Irmãos, quando eu falo de cuidar do corpo, da alma e do espírito, eu não estou dizendo para você negligenciar. É por isso que nós estamos falando sobre corpo, alma e espírito. Nós cremos que Deus age de várias maneiras. Eu já vi curas instantâneas, milagres instantâneos. Mas eu já vi curas e milagres que Deus usou o médico. E não está errado. Isso nos ensina a ter uma sensibilidade e não é da nossa forma. Lembra que nós falamos semana passada sobre Elias? Deus não estava no terremoto, Deus não estava no fogo, Deus não estava na tempestade, mas Deus estava numa brisa suave. Sabe o que isso nos ensina? Dependência. Talvez a gente se acostumou a ver Deus na conferência, ver Deus na hora do louvor, ver Deus na hora da palavra. Mas muitas vezes Deus vai se apresentar para nós naquele momento de fragilidade no nosso quarto. Sabe o que isso ensina? Não é da maneira que nós queremos. Quando eu for no culto Deus vai curar. Quando eu orar vai acontecer. Talvez sim. Mas talvez Deus quer ver onde está o nosso coração e Ele vai permitir algumas situações para mostrar o processo, e o processo vai trazer cura e transformação na nossa vida. Qual tem sido o tamanho de Deus na nossa vida, meus irmãos? O quanto que nós estamos perto ou distante dEle? E para encerrar, uma grande questão importante na nossa vida é a nossa convicção e a nossa identidade. Jesus, lá no capítulo 4, a Bíblia conta que Ele foi levado pelo Espírito de Deus ao deserto para ser tentado por Satanás.
E a Bíblia conta, Mateus 4, que ele ficou 40 dias e 40 noites sem comer, jejum. E é interessante que quando ele está lá, existem 3 tentações de Satanás. E a primeira delas é, se você é filho de Deus, torna essas pedras em pães. Ou seja, ele usou o quê? A área que era a maior necessidade de Jesus naquele momento, que era a fome. Satanás nunca vai te oferecer, meu irmão, algo que não te chama atenção. Ele sempre vai te oferecer algo que vai despertar o interesse. E depois disso, a segunda tentação que aparece é, se você realmente é filho de Deus, se joga desse penhasco. Deus não é seu pai, Ele não vai cuidar de você? E a terceira tentação é, se você apenas se prostrar, algo instantâneo, só faz isso agora, tudo isso que você está vendo vai ser seu. Sabe, irmãos, porque muitas vezes nós caímos em tentações, porque nós queremos provar o que não precisa ser provado. Sabe por que Jesus venceu a tentação? Porque Ele sabia que Ele não precisava provar nada para o diabo. Porque Ele sabia que Ele era filho amado, Ele sabia quem Ele era, Ele tinha uma identidade. E as 3 tentativas, as 3 tentações, Ele vence como? Está escrito. Ele vence com a palavra. Diz, está escrito, nem só de pão viverá o homem. Está escrito, não tentarás o Senhor Deus. Está escrito, somente adorarás o Senhor Deus. Sabe como nós vamos vencer, irmãos? É na palavra. É diante da palavra do Senhor. Mas sabe o que faz Jesus vencer? A convicção de quem Ele era. Ele não precisava provar nada para ninguém, porque Ele sabia quem Ele era em Deus. Existe uma frase que diz assim, não se justifique. Os inimigos não acreditarão e os amigos não precisam disso. É uma verdade. Muitas vezes a gente está perdendo tempo querendo se justificar e explicar o que não precisa. Porque quem é inimigo não vai adiantar, não vai mudar nada. E quem é amigo vai falar, não precisa, eu te conheço. E diante de Deus, não precisamos justificar, só se entregar. Mas sabe o que faz Jesus vencer, irmãos? Depois você lê na sua casa, Mateus capítulo 3, os 2 últimos versículos, 16 e 17, diz que ele foi batizado, e depois que ele saiu da água, o céu se abriu, e uma voz audível dizia, esse é meu filho amado, a quem eu tenho muito prazer, me agrado. Sabe o que faz Jesus vencer? Saber quem ele era, a identidade dele era filho. E sabe quando que Jesus ouve que ele é filho amado? Não é quando ele está operando milagre, ele não tinha operado nenhum milagre até então. Quando Jesus ele ouve que ele é filho amado, ele não tinha nem começado o ministério dele. Ele não tinha feito nenhum milagre. O milagre do casamento acontece depois. Ou seja, o que isso nos ensina, irmãos? Nós não somos amados, não somos filhos pelo que nós apresentamos ou damos de resultado. Mas é baseado em quem nós somos, não é no que fazemos. Mas, irmãos, é tempo de nós realmente colocarmos todo nosso coração, a nossa frustração diante de Deus. Porque muitas vezes nós criamos expectativas, muitas vezes nós fazemos comparações, muitas vezes nós entramos em crises porque nós não estamos bem. Ou porque nós não estamos sadios no momento, nossa alma, nosso coração, estamos fragilizados. E nós precisamos aprender a confiar em Deus. Eu não sei o que você está vivendo nesse tempo. Mas o que eu sei é, o que faz Jesus vencer é ter a convicção de quem Ele era em Deus. Muitas vezes, irmãos, nós estamos ouvindo tanta coisa por aí, e nós esquecemos de ouvir a voz do Senhor dizendo, não se esqueça, tu és filho amado, a quem eu tenho prazer. Eu quero te convidar nessa noite, você tem um tempo com o Senhor. Quero te convidar a você fechar seus olhos por um tempo.